Muito bem. Bom, minha galera, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo aqui no nosso canal do YouTube o exame de número 41 da OAB. Primeira fase, direito penal. Você sabe, o exame da OAB na sua primeira fase conta com 20 disciplinas diferentes e o maior eixo de disciplinas exatamente penal e processo penal, civil e processo civil. Direito penal e processo penal acomodam 12 questões no exame da OAB. Especificamente, neste exame, neste vídeo, 6 questões de direito penal. Claro, o nosso canal também conta com as 6 outras questões de processo penal também do exame de número 41. Eu sou o professor Salvino, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Temos também um grande projeto do exame da OAB na segunda fase. E eu já quero te adiantar que todo o material que eu vou utilizar aqui durante essa aula, na descrição desse vídeo, você pode ter um link, você baixa o nosso material que é para você acompanhar melhor a nossa aula. É claro, se você tiver algum amigo, alguma amiga que também vá fazer o exame da OAB, eu te convido, eu te peço para que você compartilhe esse vídeo com seu amigo e, claro, se você quiser também se inscrever em nosso canal, será um grande prazer ter você como inscrito em nosso canal para você acompanhar penal e processo penal. Nós temos diversos vídeos de resolução de questões focado no exame da OAB e de outros assuntos em matéria penal e processual penal, tá bom? Deixa de conversa, vamos embora, vamos para cima resolver exame 41 da OAB, primeira fase, direito penal. Vai para cá, olha só. Minha galera, primeira questão que eu queria aqui resolver com vocês é essa questão daqui, ó. Essa questão que disse o seguinte, que a família de Luiz, ela procura você como advogado ou advogada. Bom, você aqui já tem que ter a noção, olha, aconteceu alguma coisa com esse camarada chamado Luiz. O que foi eu não sei, mas vou saber agora. Vamos lá. Explicando que existe uma lei nova, mais benéfica. Olha só, a família de Luiz procurou você e disse assim, olha, existe uma lei nova e essa lei ela é mais benéfica, que se aplica ao caso do seu parente. Opa, Luiz deve ter tido algum problema. Você, ao estudar o caso, descobriu que já havia trânsito em julgado da condenação e que a lei realmente era mais benéfica. Nesta hipótese, você deve fazer o quê? Bom, minha galera, com certeza você já ouviu falar algo a respeito da possibilidade da lei penal retroagir. Veja, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, o nosso artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, aponta sobre a possibilidade da lei penal retroagir. Via de regra, quando surge uma lei penal nova, ela não retroage, mas em caráter excepcional. Caso esta nova lei de cunho penal seja mais benéfica, sim, ela vai retroagir para alcançar os fatos anteriores ao seu julgamento, sem problema absolutamente nenhum. E é até bom dizer, isso pode ser aplicado mesmo após o trânsito em julgado. Repetindo, mesmo após o trânsito em julgado. Mas, professor, se for após o trânsito em julgado, a quem é que eu vou direcionar essa petição pedindo o reconhecimento e aplicação daquela lei penal mais benéfica? Nós temos uma súmula, vale a pena você anotar aí no seu material se você já imprimiu em nosso link. Nós temos uma súmula, que é a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. A aplicação da lei penal mais benéfica após o trânsito em julgado competirá ao juízo da execução penal. Súmula 611-611 do STF. Petição ao juízo da execução penal e a lei penal, quando mais benéfica, sempre retroage, mesmo após o seu trânsito em julgado. Tá bom? Beleza? Então, diante dessas explicações, o que a gente observa na nossa questão em si? Vamos lá, vem para cá. Olha só. Galera, a gente percebe que a assertiva que vai no comando que nós acabamos de explicar é a letra C, porque diz que se deve peticionar ao juiz da vara de execuções penais requerendo a aplicação da nova lei, ela é mais benéfica. Somente para constar, a súmula que eu me referi dessa possibilidade de se pedir ao juízo da execução penal é a súmula 611 do STF. Os dispositivos que eu me referi de ordem constitucional, vamos lá, o primeiro dispositivo de ordem constitucional, 5º inciso 40 da Constituição Federal, e também lá em nosso Código Penal, o artigo 2º. O artigo 2º do nosso Código Penal, ele
suscita no seu parágrafo único a possibilidade de retroatividade da lei penal mais benéfica após, inclusive, o seu trânsito em julgado. A gente vai avançar agora. Eu vou te convidar para a gente ir para a segunda questão, exame 41 da OAB, primeira fase, direito penal. Vamos lá, vem para cá. Olha só. Galera, a próxima questão diz assim: diz que Francisco e seu filho Alfredo depredaram o carro de Terezinha. Bom, eu comecei aqui com dois sujeitos, ó. Francisco e tem o filho dele, que é o Alfredo. Tá, tem o Francisco e tem o Alfredo. Ok. Quem foi a vítima? Terezinha. Terezinha é a vítima dessa história, tá? Segue o jogo, vamos lá. O que motivou o ajuizamento de queixa-crime em face tanto de Francisco como também do filho dele, o Alfredo? É verdade, o crime de dano é um crime que se procede, dano simples, se procede mediante queixa-crime, é um crime de ação penal privada, e o dano qualificado por motivo egoístico também é um crime de ação penal privada. O dano qualificado por motivo egoístico. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer nessa questão. Olha só. Galera, dentro do prazo decadencial, a Terezinha manejou essa queixa-crime, ok? Respeitou o prazo decadencial pelo crime de dano qualificado por motivo egoístico. Acabei de falar, fazer a referência, está aqui, dano qualificado por motivo egoístico, disposto no artigo 63, inciso 4 do Código Penal. No curso da ação penal, Francisco e Tereza começaram a ter um relacionamento amoroso. Olha só, o Francisco e a Terezinha, eles começaram a ter um relacionamento já durante o curso da ação penal. Tá bem clara a história para vocês aí. Terezinha perdoou expressamente Francisco, o pai, nos autos da queixa-crime intimado. Francisco ele aceitou o perdão da ofendida, da Terezinha, que foi a vítima, e o juízo declarou a extinção da punibilidade de Francisco, mas determinou o seguimento da ação penal em relação ao filho do Francisco, que é o Alfredo. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta corretamente os princípios que você, como advogado ou advogada, deve alegar no interesse de seu cliente. Bom, questão quer saber sobre princípios, é princípio aqui. O seu cliente aqui, você vai ser advogado de Alfredo, vem para cá, vem comigo. Olha só. Bom, galera, primeiro ponto é o seguinte. Se eu estou já durante o curso da ação penal privada, é possível que a vítima faça o perdão, como aconteceu aqui na questão, é verdade. Durante o curso da ação penal, a vítima pode perdoar. Ok, tá. Então, se ela pode perdoar, se ela pode dizer, olha, eu não tenho mais interesse no curso dessa ação penal privada, é porque a ação penal privada ela é disponível. E daí nós temos o primeiro princípio dessa questão, o chamado princípio da disponibilidade. A possibilidade jurídica do querelante ou da querelante, nesse caso é uma querelante, autora da ação penal privada, a Terezinha, ela é querelante, ela propôs a ação penal privada, ok? Através do ajuizamento de uma queixa-crime. E essa Terezinha aí, gente, o que é que acontece? Nesta situação, se ela está perdoando um dos querelados, no caso aqui o Francisco, como a ação penal privada ela é indivisível, daí vem o segundo princípio, o princípio da indivisibilidade, o perdão conferido a um querelado se estenderá aos demais. O perdão conferido para o Francisco também deve se estender para o Alfredo, por causa do princípio da indivisibilidade. Nós temos, portanto, esses dois princípios aqui em jogo. O princípio da disponibilidade, que faz com que, após o ajuizamento da queixa-crime, você possa dispor da ação penal privada, desistir da caminhada dela. E também nós temos outro princípio, que é o princípio da indivisibilidade. Porque você, na medida em que confere o perdão a um querelado, se estende aos demais. Por isso, os dois princípios aqui nessa questão, gente, vem para cá, vem comigo, os dois princípios aqui nessa questão é exatamente o princípio da indivisibilidade, a extensibilidade, que ocasiona a extensibilidade, neste caso, neste exemplo, do perdão, e da disponibilidade, a possibilidade de você perdoar alguém durante o curso da ação penal privada e desistir da tua ação penal privada. Tudo bem? Tudo beleza? Galera, eu espero que seja tudo claro aí para vocês. Eu repito, nós temos um projeto de segunda fase do exame da OAB. Nós
temos aqui um objetivo de mostrar a você o nosso trabalho e, é claro, se você conhece alguém que poderá também se interessar por esse conteúdo, eu peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo. Deve ter uma opção aí, compartilhar, copiar o link, você copia, manda no seu Zap da sua faculdade, da sua universidade, enfim. Isso ajuda muito a galera que vai fazer o exame da OAB, tá bom? Galera, eu volto para cá, vem comigo e a gente vai agora para a questão de número 3. Ela disse assim: Enzo completou neste mês 18 anos de idade. Sendo certo que, na sua infância, ele foi vítima de estupro de vulnerável. Então, olha só, o Enzo completou neste mês 18 anos, Enzo, e ele foi vítima de estupro lá na infância. Ok, quando ele era menor de 18, tudo bem. Considerando que já se passaram 11 anos desde a data do fato, ocorrido em 2013, sem que tenha sido instaurado qualquer inquérito ou investigação, e que o autor do fato, no caso do estupro, já completou 70 anos de idade, Enzo, a vítima, indagou a você. Olha só, você vai ser advogada ou advogado de Enzo, tá certo? Como advogado ou advogada, se ainda seria possível iniciar persecução penal, ou seja, ter uma ação penal contra o autor do fato. Nesse caso, como advogado, advogada de Enzo, assinale a alternativa que corretamente orienta a vítima. Você é a advogada, é o advogado da vítima. Tudo bem? Bom, qual é a preocupação do Enzo aqui? Será que já ocorreu a prescrição? Já temos aí muitos anos, né? Já tem muito tempo já essa história. E aí o Enzo está preocupado. Poxa, já se passaram 11 anos desse fato. É possível ainda que aquele autor do fato seja responsabilizado pelo que cometeu há 11 anos? Sim ou não? Ou será que já ocorreu a prescrição sobre aquele fato? Esse é o ponto dessa história. Tudo bem? Bom, o que eu tenho que te falar aqui de maneira objetiva? O artigo 111.111 do nosso Código Penal traz os marcos de início da contagem da prescrição. Quando a prescrição começa a ser contada? Quando é que se inicia a contagem da prescrição? Artigo 111 do Código Penal. E lá, no artigo 111, nós temos um inciso, que é o inciso 5. O inciso 5 diz assim: olha, quando se tratar de crimes contra a dignidade sexual envolvendo menores, a prescrição começa a contar quando essa pessoa que era menor se tornar maior, completar 18 anos, salvo se já tiver sido proposta ação penal em detrimento do autor do fato. Então, a prescrição, neste caso do Enzo, só começa a ser contada, ou só começou a ser contada, quando ele completou 18 anos. Faz um mês somente que o Enzo completou 18 anos. Portanto, não tem, gente, prescrição. Não há prescrição nessa situação, porque só tem um mês. E não foi proposta qualquer ação penal em detrimento do autor do fato. Nesse caso, nesta situação, não ocorreu a prescrição, porque ela só começou a contar quando a vítima, o Enzo, completou 18 anos. Professor, por favor, repita para mim a fundamentação legal dessa história. Artigo 111, inciso 5 do nosso Código Penal. Pode dar uma olhadinha, é interessante. Quando a prescrição começa a ser contada. Artigo 111 do nosso Código Penal. Tá bom? Beleza? Vem para cá, vem comigo para a gente analisar e compreender que a assertiva correta nessa questão é a letra C. O prazo de prescrição do delito começou a correr quando Enzo completou 18 anos, não se tendo ultimado, ou seja, finalizado, não tendo ocorrido até o momento a nossa prescrição. Então, somente para constar, do ponto de vista legal, o artigo 111 do Código Penal retrata quando é que a prescrição começa, inicia a sua contagem, e o inciso 5 nos traz que, quando se tratar de vítima menor de 18 anos, começa a contagem a partir do momento em que ela se torne maior, salvo se ela já tiver completado 18 anos de idade, ou melhor, salvo se já tiver sido proposta alguma ação penal em detrimento do autor do fato. Salvo se já tiver sido proposta ação penal em detrimento do autor do fato. Tudo bem? Beleza? Minha galera, como falei há pouco para vocês, a gente tem um grande projeto com mais de 1.000 alunos aprovados em Direito Penal no exame da OAB na sua segunda fase.
Nós temos um projeto com 2 notas 10 consecutivas no exame da OAB. E ao longo aqui da explanação, você deve ter observado que sempre apareceu aqui, ó, vou mostrar para vocês, um retângulozinho aqui, ó, com alguns requisitos do nosso projeto. E eu vou mostrar para vocês agora o que é que o nosso projeto contempla para você. Vou resolver as 3 questões subsequentes do exame de direito penal, mas eu quero de maneira objetiva, não vai dar mais do que 1 minuto aí agora do vídeo, e eu vou te mostrar o que é que o nosso projeto de segunda fase. Se você é um amante do direito penal, eu vou te mostrar agora o projeto completo para a sua preparação. Afinal de contas, já aprovamos mais de 1.000 pessoas na segunda fase em direito penal. Olha só. Galera, presta bem atenção que eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. No nosso projeto, como eu falei, temos 2 notas 10 consecutivas no exame da OAB, com uma base completa teórica do zero de penal e de processo penal. Se você não sabe nada de penal, nada de processo penal, certeza que você aprende, porque nós temos, além das aulas expositivas, módulos teóricos completos do zero, em penal e em processo penal. Nas peças práticas é o mesmo esquema, mesma coisa, gente. Módulos de peças prático-profissionais para você aprender tudo, literalmente desenhado para você o passo a passo. Claro que você vai executar essas peças e nós faremos a correção individualizada de cada peça confeccionada. É preciso que no conteúdo da peça e nas questões subjetivas, discursivas, você saiba argumentar. Nós temos um eixo de argumentação jurídica. Às vezes o aluno sabe qual é o tema, qual é a tese, mas ele não sabe escrever. O que deve escrever, o que precisa escrever para que a banca faça a pontuação. Ele não consegue preencher o barema da banca porque ele não sabe como e o que deve escrever. A gente ensina tudo do zero aqui nesse curso. Olha só, vem para cá. Gente, depois disso, aulas de questões subjetivas. Cerca de 90% ou mais dos alunos perdem o exame da OAB nas questões subjetivas. Não é na peça não, viu? Não é na peça não, é nas questões subjetivas por falha de interpretação textual. A gente treina muitas questões subjetivas em nosso projeto. Além disso, galera, se você gosta de organização, o nosso projeto trabalha com cronogramas de estudos. Você vai saber o passo a passo, dia por dia, tudo o que você precisa estudar em nosso projeto. Vai seguindo, tudo já está na plataforma. É só você ir passo a passo, imprime os materiais que já estão na plataforma, você vai saber sim tudo o que deve fazer, vai chegar preparado no dia do exame da OAB. Além disso, gente, é importante dizer, nós temos suporte de monitoria do seu monitor e também, claro, contato direto comigo. É isso mesmo, contato direto comigo, e também vai ter um monitor, uma monitora para te dar um suporte. É IH, é inteligência humana, não é inteligência artificial. Você não precisa mandar e-mail, você vai entrar em contato direto com o monitor, com a monitora, você tem acesso direto ao professor Salvino, tá bom? Além disso, para a gente finalizar, é importante salientar a realização de simulados. Claro, você tem que estar preparado para o que você vai enfrentar. Olha, realização de simulados no padrão da banca examinadora e, claro, você vai receber a correção individualizada com o barema de pontuação no mesmo padrão da banca examinadora para você ser aprovada, ser aprovado no exame da OAB. Se eventualmente você não conseguir a sua aprovação logo no início, a gente vai fazer a elaboração do recurso dos nossos alunos de maneira absolutamente gratuita, não cobramos um único centavo do nosso aluno para que isso aconteça. Já tivemos diversas aprovações também nesse sentido. Se você estiver com dúvida do que eu estou falando, vai lá, confere o nosso histórico de aprovações, vai lá em nosso Instagram que você vai ver os destaques. Galera, tem um destaque lá chamado Notas no nosso Instagram, r.salvino. Vai lá no Notas e você vai ver o desempenho dos nossos alunos. Tem outros destaques com o nome Foi Penal. Foi Penal, você vai ver mais de 1.000 aprovações em direito penal. E é exatamente o histórico, o longo histórico que a gente tem na segunda fase do exame da OAB, tá certo? Por isso, que já são mais de 1.000 alunos aprovados nessa disciplina que tanto amo. Eu espero que você goste também. Tá certo? Vamos lá, vamos embora, vem para cá. Vamos lá para a nossa próxima questão, que disse o seguinte. Douglas, ele é reincidente. Quarta questão, gente, ó. Douglas é reincidente, pois ele foi condenado anteriormente por um crime, por lesão corporal no âmbito da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Pena já extinta pelo cumprimento, e ele foi condenado agora a uma pena de 3 anos de reclusão em regime inicial fechado,
pela prática de furto qualificado, bem como ao pagamento de 15 dias multa. Bom, vamos com calma. Então, ele tem uma condenação. Atenção, ele já foi condenado por um crime de lesão corporal, ok? Foi uma questão de lesão corporal qualificada, né, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa pena já foi cumprida, já foi extinta, e agora ele foi condenado numa pena de 3 anos de reclusão pela prática de um crime de furto qualificado. O juiz fixou regime fechado para ele e o pagamento de 15 dias multa. Tudo bem. Na defesa de Douglas, você, na qualidade de advogado, advogada, deve alegar corretamente o cabimento de regime inicial. Bom, agora a gente tem nessa questão o seguinte. Você percebe que eu tenho um debate tanto em relação ao regime, como eu tenho também um outro debate. Se você analisar as assertivas, você vai perceber assim, olha, Salvino, não tem aqui só um debate sobre o regime. É também debatida a possibilidade de conversão de pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito, a possibilidade de pena privativa de liberdade para a suspensão condicional da pena, e isso está sendo debatido nessa questão. Qual é o primeiro ponto que a gente precisa discutir? O regime. A gente tem que discutir o regime desse camarada daqui, tá certo? Então, vou chamar você para a questão novamente. Presta bem atenção como é que eu vou resolver o passo a passo dessa questão que eu quero que você aprenda e você acerte no dia da sua prova. Olha só. Galera, presta bem atenção. Primeira situação, a situação do regime. Professor, deu para perceber que ele foi condenado já antes por um crime, tem crime antes, que foi a questão da lesão, e agora, Salvino, ele está sendo condenado por outro crime. Não é verdade? Questão do furto. Professor, crime antes praticado, transitado em julgado, cumpriu inclusive a pena, mas já praticou agora outro crime. Ele é reincidente? A resposta é sim. Esse cara é reincidente. Primeiro ponto é esse. Se ele não fosse reincidente, se ele fosse um réu primário, o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, aponta que se o agente for réu primário e essa pena não ultrapassa os 4 anos, ele ficaria no regime aberto. Como ele é reincidente, não pode ficar no regime aberto, não. Não dá. Ou vai ser semiaberto, ou vai ser o regime fechado. Mas o aberto não dá para ele, não. Professor, e aí, já que não dá o aberto, eu já consigo eliminar 2 assertivas. É verdade. Você já consegue retirar a letra A e a letra C. Tá. Professor, mas sobrou agora semiaberto e a questão se vai converter, a questão da conversão de pena privativa de liberdade por restritivo de direito, se vai ser multa, 2 restritivas de direito, como é que é essa história? Bom, primeiro ponto importante. Professor, poderia fixar realmente o semiaberto? Poderia, só para finalizar esse raciocínio. Nós temos uma súmula, súmula 269 do STJ, que aponta que se o agente for reincidente e essa pena ela não ultrapassa os 4 anos, ainda que o agente seja reincidente, se as circunstâncias judiciais dele forem favoráveis, é possível a fixação, então, no regime semiaberto. Portanto, realmente, regime semiaberto vai bater. Ok. Professor, e o resto? E as outras situações? As outras situações são as seguintes, gente. Quando você tem um agente reincidente em crime doloso, a priori, e ele é reincidente em crime doloso, porque teve lesão antes, condenação, transitou em julgado, e agora é um furto qualificado. Reincidente em crime doloso, cabe a conversão? Bom, via de regra, não. Mas cuidado, cuidado, porque o artigo 44, que fala sobre conversão, no seu parágrafo 3º, ele abre um espaço para o agente, ainda que seja reincidente em crime doloso, ele pode sim fazer jus à conversão, desde que essa reincidência não se opere de maneira específica. Desde que a reincidência não se opere de maneira específica, que não seja pela prática da mesma infração penal. E aí, neste caso, você percebe que a reincidência não é específica. Não é específica por quê? Bom, professor, não é específica porque o primeiro fato falava sobre uma situação relacionada à lesão corporal e agora eu estou falando de um furto. Então, a reincidência não se dá em razão da prática da mesma infração penal. Consequentemente, é possível a conversão.
Professor, mas quando for fazer essa conversão, vai ser por uma multa substitutiva? Vai ser por duas restritivas de direito? Como é que é isso daí? Aí você, lendo novamente o artigo 44, só que agora no seu parágrafo 2º, isso vai estar dito. Se a pena aplicada foi de até um ano somente, até um ano, poderia ser uma pena restritiva de direitos ou então uma multa substitutiva. Se a pena ultrapassou um ano, e neste caso ultrapassou, foram 3 anos, então neste caso o juiz poderá aplicar uma multa substitutiva e uma restritiva de direitos, ou então duas restritivas de direitos. E é exatamente em decorrência deste raciocínio que a assertiva correta é a letra D de dado. Semiaberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos. Tá certo? Galera, eu espero que você esteja gostando da forma da gente explicar, espero que também esteja ficando tudo aí claro para vocês, porque sempre é esse o nosso objetivo em cada questão, em cada explicação. Eu vou agora já para a penúltima questão para a gente fechar esse nosso vídeo, tá bom? Vem para cá, vem comigo, olha só. Galera, eu vou avançar para a quinta questão que diz assim: Amanda, ela é maior e capaz. E Fernando é menor, púbere. Eles ingressaram em um supermercado com a intenção de furtar mercadorias. Bom, bem simples. Amanda está aqui, junto com Fernando, que é menor. Tudo bem. Assim, percorreram os corredores do supermercado, logrando coletar cerca de R$ 2.000 em mercadorias. A ação delituosa levantou a suspeita dos seguranças, que perceberam a ação de ambos pelas câmeras de vigilância do supermercado. Por isso, quando Amanda e Fernando se dirigiam à saída do estabelecimento, foram abordados pelos vigilantes, ainda dentro, isso é muito importante, isso aqui, ó, ainda dentro, aqui, ó, do supermercado. Está bem claro isso. Momento em que lograram realizar a prisão em flagrante de Amanda, que foi então denunciada por furto qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal com o delito de corrupção de menores, porque ela estava praticando ali um crime junto com o menor, que era o Fernando, tá? Na qualidade de advogado, advogada de Amanda, assinale a opção que apresenta a tese de direito penal que corretamente deve ser sustentada em seu favor. Nós seremos os advogados de Amanda, tá, galera? Advogados de Amanda. Bom, vem para cá. Amanda, junto com Fernando, menor, decidiram: vamos furtar bens no supermercado. Total dos bens, R$ 2.000. Ok. Acusação contra Amanda: furto qualificado pelo concurso de agentes, né? Eram 2 pessoas. Concurso é uma qualificadora. E corrupção de menores pela presença aqui do Fernando. Ok? Tá. O que acontece nessa questão? Nessa questão, você percebe que a acusação de Amanda, o furto qualificado, ele está sendo imputado de forma consumada. Consumada, como se ela efetivamente tivesse conseguido deixar o estabelecimento e feito a inversão efetiva da posse do patrimônio. Mas isso não aconteceu na prática. Por que não aconteceu? Porque eles ainda estavam dentro do supermercado. Eles estavam dentro do supermercado. Consequentemente, esse crime de furto, ainda que qualificado, não foi consumado. Então, o que você deve levar em consideração aqui em relação a Amanda é a chamada tentativa. Professor, eu não poderia falar de crime impossível, não? De forma alguma. De forma alguma. Isso não é crime impossível. Aqui é uma situação de furto qualificado, tá? Furto qualificado, sim, mas na forma tentada, porque não lograram êxito em deixar o estabelecimento. Tá bom? Então, furto qualificado é sim a forma correta de interpretação para essa questão. Beleza? Na forma tentada, na tentativa, não tinham deixado o estabelecimento. Por isso, eu volto aqui para a questão para mostrar a vocês que a assertiva correta é a letra A. A incidência da causa de diminuição de pena da tentativa que está no nosso artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal, que vai reduzir a pena de 1 a 2 terços, conforme aponta o parágrafo único do mesmo artigo 14
do Código Penal. Minha galera, eu já vou me aproximando agora da reta final deste vídeo. Eu já vou para a nossa última questão, tá bom? Sem arrodeio, vem para cá, vem comigo. A gente vai para a nossa sexta questão. Gabriel, ele flagrou, olha só, Gabriel flagrou Júlia, a sua namorada, em momento íntimo com Pedro. Não vou nem detalhar o que estava acontecendo. Júlia e Pedro. Gabriel, namorado, viu tudo. Fez, meu Deus, minha amada, Julinha. Alucinado, Gabriel efetuou disparos de arma de fogo contra ambos, tanto contra Júlia, tanto contra Pedro, com a intenção de matá-los. Ok. Mas ele errou a pontaria, não acertou ninguém. Pedro, assustado com os tiros, saiu correndo do local e, na fuga, tropeçou em uma reentrância, um sobrepiso, e desequilibrou-se e bateu a cabeça no solo, fato relativamente independente, que por si só causou o resultado morte. Então, esse tropeção aqui que o Pedro tomou terminou causando a morte dele. Gabriel aproximou-se de Júlia, ainda com a munição em sua arma. Porém, ao vê-la assustada, desistiu de prosseguir. Ele podia continuar, ele podia, mas ele desistiu com o seu intento original. Gabriel, então, olha só, abraçou Júlia e, na sequência, ela, a Julinha, sofreu um fulminante ataque cardíaco, vindo a falecer. Gabriel foi denunciado, seu patrocinado. Gabriel foi denunciado pelo homicídio doloso, tanto de Pedro quanto de Júlia. Na condição de advogado de defesa de Gabriel, você deve alegar o quê? Olha só. Gente, presta bem atenção. Eu vou passo a passo, eu vou item por item, eu vou vítima por vítima. Vamos primeiro raciocinar a situação de Gabriel e de Pedro. Pedro estava lá com Júlia, saiu correndo, depois do disparo, que não acertou ninguém. Ele saiu correndo. No que ele sai correndo, ele tropeça. Ele tropeçou, bateu a cabeça no solo, morreu. Ok? Bom, primeira situação em relação a esse camarada. O Gabriel tentou matar o Pedro. Ele não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade dele. Ele fez ruim de pontaria, mas que ele tentou. Ok? Professor, e o Pedro depois morreu, porque ele tropeçou lá no piso, e aí na reentrância, e aí bateu a cabeça e morreu. Então ele não vai responder por homicídio consumado, não? Não. Quando você tem causas relativamente independentes, porque o Pedro só saiu correndo porque o Gabriel começou a disparar. Então, Pedro somente tropeçou lá no piso porque teve, digamos assim, o estímulo da questão do Gabriel estar atirando. Foi por isso que ele saiu correndo. Agora, essa causa superveniente, posterior, foi ela que por si só produziu o resultado. É a chamada teoria da causalidade adequada ou proporcionada, do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Quando a causa superveniente, ela por si só produz o resultado não pode ser atribuído ao agente, mas esse agente responderá pelos atos anteriormente praticados. Professor, o que foi que o Gabriel quis fazer antes? Ele tentou matar o Pedro. Por isso que ele responde por tentativa de homicídio em relação a Pedro. Tentativa. Tá. E em relação a Júlia? Bom, em relação a Júlia, é verdade. No início ele tentou matar ela, é verdade. Mas depois ele terminou abraçando ela, mesmo tendo condições de consumar o crime. É a clássica situação da desistência voluntária. Clássica. Ele desistiu de prosseguir no seu intento original. Isso é desistência voluntária. E aí na desistência, o agente vai responder pela tentativa? Nunca. Na desistência voluntária, e eu posso acrescentar no arrependimento eficaz, jamais. Eu disse jamais. No artigo 15 do Código Penal, jamais o agente responde pela tentativa. Professor, por que ele não responde por tentativa? Muito simples. Porque a tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E nesse caso, o crime não se consumou porque o agente não quis consumar o crime. Ele desistiu voluntariamente de prosseguir. Ele que não quis consumar. Então, neste caso, nós estamos falando aqui de uma situação de desistência voluntária. Desistência voluntária, o agente responderá
pelos atos praticados, nesse caso aqui por disparo de arma de fogo, não é por tentativa. Professor, se ele tivesse lesionado a Júlia no primeiro disparo, quando atirou ali, responderia pela lesão corporal. Não é por tentativa. Não é por tentativa. Só mais uma vez e vou encerrar. Não é por tentativa. Tá certo? Tentativa é quando o agente não consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Ele não consumou o crime na tentativa, na desistência, perdão, porque ele não quis, ele desistiu, porque se ele quisesse, ele teria matado a Júlia nesse caso, tá bom? Professor, mas a Júlia teve um ataque. Meu amigo, isso aí já foi uma situação posterior, cara. Não foi por ele ter matado ela. Não foi ele, tá bom? Isso foi um ataque, foi uma situação superveniente que aconteceu. Ele responde pela questão dos disparos. Pelos disparos, sim. Por isso que a assertiva correta nessa questão é a assertiva relacionada à letra D, dizendo que houve sim uma ruptura do nexo causal em relação à morte de Pedro. É verdade, na teoria da causalidade adequada ou proporcionada, há uma ruptura no nexo causal. Foi a causa posterior que por si só produziu o resultado. Ele então responde por tentativa de homicídio, porque foram seus atos praticados. E em relação a Júlia, que ele desistiu voluntariamente, houve desistência voluntária, configurando apenas disparo de arma de fogo. Minha galera, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido cada passo a passo dessa história e que vocês possam nos acompanhar, seja aqui no YouTube, compartilhando esse vídeo também com seu amigo, com sua amiga, se inscrevendo aqui em nosso canal e quem sabe, se Deus quiser, fazendo parte também da nossa preparação no exame da OAB na segunda fase em Direito Penal. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem na paz. É show, papai! Valeu, galera. Fui!